Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 39, Caráter da Revelação Espírita, a Gênesis, capítulo 1. Então você observa que nós estamos tentando tratar de questões que fluem desde lá do princípio. É difícil tratar de princípio, mas nós estamos tentando mostrar algumas coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Então, por exemplo, existe a úlcera que está relacionado a transtornos emocionais, psicológicos, né? Frustrações, decepções, nervosismo, irritação, o não perdão, raiva, ódio e tudo mais. Isso desestrutura o sistema nervoso de uma tal forma que desencadeia isso no organismo. Então, diagnosticar. Você entende, com todo respeito, que a úlcera é a causa, ou melhor, a úlcera é o efeito. De que causa? De qual causa? A úlcera dessa pessoa é proveniente, assim, né, os especialistas, os gastros, proveniente da obesidade, proveniente do sedentarismo. Aqui eu. Mas seria, assim, de uma certa forma, tão fácil, né, diagnosticar as pessoas, né? Só sedentarismo? Só? Ali não está envolvido nervosismo, asperez, ódio, raiva, mágoa, ressentimento, falta de emprego, falta de serviço, preocupações com doença, preocupações com pessoas que faleceu na família. Isso tudo desencadeia uma úlcera. Agora nós temos que entender, isso é a parte genética, é a parte que corresponde à árvore genealógica, porque isso é genético ou genética, mas é a parte espiritual. Nós temos que entender. Olha para você ver outra coisa. Gente, não é fácil tratar a si. Ou melhor, não é fácil descobrir o fator inicial da causa e do efeito. Tratar causa e efeito, como eu já disse, só Jesus. Porque os fatores são bilionários, bilhardários, não, são números inimagináveis. Você entendeu? Então, mas existe a úlcera? Porque até agora nós tratamos da úlcera genética, física, proveniente dos vícios. Mas aí eu te pergunto uma outra coisa. Existe a úlcera provocada pelos espíritos obsessores que te leva a um desregramento do teu comportamento
disciplinar quando você perde o bom senso e quando eles te atacam com tudo, porque você os atacou em vidas passadas, em outras áreas, e é uma forma deles vingar de você. E devido você trazer essa fragilidade de vidas passadas, é óbvio. Então, um medicamento, por exemplo, a depressão. O que é a depressão? É interessante, né? Falam e falam e falam em depressão. Inclusive nós não vamos conseguir chegar a uma denominação. Porque não existe uma denominação. A causa é esta. Não existe. Bilhões de seres, bilhões de condições depressivas, cada qual a possui de uma forma diferente, tendo ele, por princípio, um gerador diferente. Existe a depressão devido às influências das trevas. Mas por que as trevas te influenciam? Porque você é um desestruturado. Mas por que você é um desestruturado? Porque você nunca creu em Deus. Você nunca acreditou em Deus. Você nunca teve fé. Você sempre orou da boca para fora. E semelhante atrai semelhante. Mas por que semelhante atrai semelhante? Então existem as depressões provocadas por vários motivos materiais. Tem pessoas que ficam depressivas e se suicidam quando ele percebe que está lhe faltando na carteira R$100. Mas o que leva a pessoa a se matar por falta de R$100? Não é só os R$100. Algo anterior lhe deixava numa vulnerabilidade de uma não aceitação de passar por aquela situação. Uns não aguentam uma traição, outros não aguentam ser roubados, outros não aguentam ser mandados embora do emprego, outros não aguentam ficar desempregado, outros, enfim, existe 1 milhão de depressão, de causas, vamos usar esse termo, né? Que desencadeia a depressão. O que para muitos, isso aqui não é nada, para outros é um planeta que cai sobre a cabeça dele. Se eu disser a você, que isso, Luiz, calma, Luiz, fala você não. Se eu disser a você que eu sofro de depressão, você não acredita. Que isso, Luiz? Fala isso não. Ser verdadeiro e ser autêntico é uma virtude que poucas pessoas no ano de 2023 possuem. Eu batalho, eu luto para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então eu não tenho vergonha nenhuma de assumir o que me aflige. Agora, eu sou um alvo. Então é natural que as trevas hão de tentar de toda maneira me tirar do lugar onde eu me encontro. Porque para chegar onde eu cheguei, eu não sou melhor que ninguém. Mas para chegar onde eu cheguei,
Só eu sei em quantos cacos de vidro eu pisei. Só eu sei quantas cobras, quantos escorpiões me picaram, quantas abelhas me picaram. Só eu sei as toneladas de paciência que tive que ter. Porque se eu não tivesse tido, eu não estaria aqui. Então nós temos aquilo que merecemos, que conquistamos. Deus não dá nada. Em algum momento Deus me deu alguma coisa? Ele me deu condições para que eu aguentasse passar por essas intempéries. Então, pólipos, né? Os pólipos está relacionado, ou melhor, cistos. Vamos tratar de cistos. A mulher vai ao ginecologista, descobre que tem lá alguns cistos no ovário, no útero, né? Cistos nas trompas, na trompa de Falópios e no colo do útero, né? Cistos. Muito bem. Uma incisão, que é uma cirurgia, uma incisão retira o cisto. Parece que está tudo bem, né? Fisicamente, sim. Mas não adianta tratar só o lado de fora e esquecer o lado de dentro. Se o cisto está ali, por um motivo. Qual o motivo de um cisto? 99% dos cistos está relacionado àquelas mães que, em vidas passadas, abortaram. Está relacionado também, na atual existência, às mães que, na inexperiência da vida física, muito devido às ilusões, muito as também abortaram. Porque, às vezes, a falta de conhecimento a mulher tem uma experiência aqui, tem outra experiência ali, uma experiência aqui, uma experiência ali. E o que acontece? Nossa, eu esqueci o meu anticoncepcional. Aí vem a pílula do dia seguinte. E a pílula do dia seguinte, ela é abortiva. Gente, isso é o princípio, isso é a gênese. Olha que coisa maravilhosa, isso é gênese. Isso é a origem. Vamos na causa. Mas será que nós estamos realmente na causa? Tem algo anterior a isso. Porque os espíritos das trevas levam a pessoa a esquecer de tomar um medicamento, justamente para que depois ela tome a pílula do dia seguinte, justamente para abortar aquele indivíduo que está ali já desde o ato da concepção. Porque a reencarnação, ela se dá no ato da concepção. No dia seguinte, a pílula do dia seguinte já põe para fora o indivíduo, se o organismo da mulher, nós temos que separar o joio do trigo, se o organismo da mulher não estiver com os hormônios dos anticoncepcionais dos dias anteriores, ainda ali em excesso, trabalhando em seu organismo. Porque às vezes a mulher toma um anticoncepcional hoje que tem uma validade para 2, 3 dias. Então, no outro dia, se ela esquece,
Então é natural que não ocorreu a gravidez, né? Não ocorreu a reencarnação. Porque ainda há no organismo dela hormônio impedindo a fecundação do espermatozoide no óvulo e também impedindo o óvulo de descer pelas trompas indo até o colo do útero. Porque não descendo o óvulo, é óbvio que o espermatozoide não fecunda. Porque vai fecundar o quê? Se não tem óvulo ali para ele fecundar. Não adianta ele naquela correria dele ali, não. Igual o Jordan, não sei o que aí, o corredor aí. Vai correndo, 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 chega lá, cadê o óvulo? Você entendeu? Mas a mulher não estando com o organismo ainda naquele excesso de hormônio do anticoncepcional de 2, 3 dias anteriores, há ali sim a concepção, a gravidez. A pílula do dia seguinte é um aborto. Só que daí 15, 20 anos aparece no organismo dela, nessas regiões na área ginecológica, aparece alguns cistos, alguns pólipos, não é? E esses pólipos, esses cistos, são nada mais, nada menos do que o processo de um ato de um aborto. As energias, as toxinas correspondentes ao aborto, que ficou ali impregnado na região uterina da mulher. Mas também não é só a mulher que passa por esse processo, o homem também. Porque no homem ocorre a impotência sexual. Então, a impotência sexual do homem está relacionado ao excesso, o uso excessivo em vidas passadas. Queima-se a energia, o fluido vital correspondente aos órgãos masculinos. Por isso, a impotência sexual, porque usou demais os órgãos genital em vidas passadas. Mulher frígida, da mesma forma, agiu como uma meretriz em vidas passadas, queimou excessivamente os fluidos e a energia vital dos órgãos genitais dela, por isso a frigidez. Mas também não só frigidez, porque a frigidez está relacionado a vários outros transtornos neurológicos, emocionais, psicológicos, aquele vazio no peito, aqueles elos que a pessoa traz de vidas passadas. Agora, traz de vidas passadas, de qual vida passada? Que ela fez, que ele fez para desencadear todo aquele processo. Você está vendo só a lei de causa e de efeito? Eu torno a fazer a pergunta. O problema que você está sofrendo é causa ou efeito? Você não vai poder dizer agora que é causa e nem que é efeito. E eu oriento você a ficar quietinho com relação a isso. Porque nós não vamos dizer aqui o que é causa e o que é efeito. Nós vamos apenas dizer que tudo encontra-se inserido na prova e na expiação. Porque não há nada que possamos resolver essa equação. Não há nada. Isso é muito relativo. Milhões de fatores
Ali encontram-se associados, dá para você entender? Que leva a pessoa a tomar aquela atitude. A intuição, a inspiração, a obsessão, o espírito anticristo, o espírito das trevas, a própria inferioridade da pessoa, a falta de caráter da pessoa, a falta de moral da pessoa, a falta de cultura da pessoa, a falta de auxílio da cultura do país, do mundo, a influência da sociedade, o meio o qual ela vive em família, o descontrole familiar, os transtornos familiares, as neuroses da família, as perturbações, os conflitos físicos e espirituais que contribuem, todos contribuem para uma depressão. Todos contribuem para um aborto. Todos contribuem para um suicídio. Todos contribuem que o indivíduo se torne um mendigo, mas ele se torna um mendigo não só por esses motivos, mas também por fatores de vidas passadas, onde ele levou muitas pessoas às ruínas. E por isso hoje encontra-se na ruína, com a consciência pesada. Por isso esse transtorno emocional e psicológico, esse vazio no peito que leva a pessoa a sair pelo mundo mendigando. Ei, gente, o negócio vai longe. O negócio vai longe. Nós falamos dos pólipos, nós falamos dos cistos, das glândulas mamárias, nós falamos da miopia, né? Surdez, fonação, né? Vários problemas de coração. 90% dos problemas de coração está relacionado a vários tipos de suicídio, vários problemas de bronquite pulmonar, enfisema pulmonar, está relacionado a suicídio em águas profundas em vidas passadas. Agora, por que se suicidou? Por que perfurou o coração com um punhal ou pôs o revólver, deu um tiro no coração? O que levou a pessoa? É causa ou efeito? Então você tem um problema no coração hoje. É efeito da causa? Aparentemente é. É diagnosticado que sim. Mas nós devemos nos contentar só com essa afirmativa? Nós devemos nos contentar só com essa afirmativa? Isso é nos acovardar perante a justiça divina. A situação é muito mais ampla que nós imaginamos. Quantas moças se suicidam em águas profundas, pulam nas represas, porque foi traídas pelos namorados, pelo marido, por causa da depressão, por causa da angústia, não viu saída aqui, não viu saída. Mas o que levou todos esses namorados a atrair essa pessoa? Será que não foi um obsessor de vidas passadas dessa que se suicidou em águas profundas, que levou aquele namorado a atrair ela para poder, justamente para que ela perdesse a cabeça e vindo a se suicidar? Agora, o que ela fez com aquele obsessor para que ele atuasse no namorado dela, para que o namorado dela traísse ela, para que ela se suicidasse?
Olha a artimanha. Efeito de causa. No próximo vídeo nós vamos tratar de um assunto delicado, tá? Eu anotei aqui. Vamos para o próximo vídeo.